Não imaginei que um único ataque faria aquilo. Foi o que disse o antigo caçador mais fraco da humanidade logo depois de solar um chefão ranking D com um único golpe. Pois é, tudo isso só depois de uma dungeon. Cara, esse anime tá simplesmente sensacional, absurdo, começou frenético. A ação também tá muito boa, né? A animação continua em primeiro nível. E assim, a gente começa o episódio, né, vendo ele enfrentar um inimigo que antigamente seria muito forte para ele, né? Um, um lobo Lycan que o nome dele, em cima dele, tá de vermelho, né? E claro, todo mundo que já jogou algum jogo, um MMO, qualquer tipo de jogo, sabe que quando o nome tá vermelho, quer dizer que ele tá um nível acima do seu. Inclusive, já no início do episódio, logo depois dele enfrentar esse lobo que para ele seria muito forte antigamente, a gente já começa a conhecer um pouco do sistema de níveis que solo leveling vai apresentar. Então assim, é solo leveling porque ele tem nível. E inclusive é diferente do sistema de ranking que a gente vê, porque o sistema de ranking ele é dividido entre E, D, C, B, A e S, né? Aquele clássico sistema de ranking que a gente vê em jogos japoneses, né? Então assim, ranking sempre o S, né, de special, sempre sendo mais forte. E esse nível que ele está ganhando é diferente dos rankings. A gente pode ver isso desde o começo porque o nível que ele estava, nível 1, claro, mas ele foi evoluindo de nível muito mais rapidamente. Rapidinho, depois de enfrentar os lobos, os vários lobos, ele acabou subindo para o nível 15, né? Mas a gente ainda precisa ver o quão que esses níveis dele se equiparam aos níveis normais, né? Do E pro S, né? Mas, bem, a ação frenética que a gente começa, a gente já vê que ele ganhou uma espada, né? Do Caçador Sun, e uma espada cara, né? A gente vê que ele conseguiu isso, que ele ficou com ela, né? Tava no inventório dele, que foi abandonada, né? A espada que ele ficou, né? No final do episódio passado tentando se sobreviver. E isso ficou no inventário dele. Então não necessariamente ele precisa colocar propositalmente no inventário para aquilo se ir para o inventário dele, né? A gente já pode ver isso, esse sistema de uma maneira interessante. Cara, e olha só, um detalhe muito interessante é que nas missões diárias que ele tinha, quando não tinha risco de vida, era só uma coisa mais simples, ele ganhava 3 níveis, né? 3 pontos para distribuir. Já agora que ele evoluiu um nível, ele ganha 5 pontos. Então, um para cada atributo, né? De maneira geral. E, cara, a gente vê que ele já tá no nível 32 de força e a gente vai vendo, né? Se a gente puder calcular do nível 2 até o 15, digamos que ele enfrentou a, a o chefão ali no nível entre 15 a 17, a gente pode mais ou menos presumir, talvez um pouco mais. Ele ganhou ali uns 16 pontos em cada um dos atributos dele. Então, isso já é o suficiente para ele ter um nível de percepção, um nível de força, agilidade, tudo muito maior. Peraí, se você tá vendo esse vídeo e não deu o like ainda, cara, por favor, vai me ajudar demais. E claro, eu vou continuar trazendo vídeos pra você, né? Todos os sábados de análise dos episódios, né, e primeiras impressões de Solo Leveling. Então se inscreve pra não perder nenhum. Prometo que os vídeos vão ser sempre sensacionais e rápidos, né? Todo sábado eu vou lançar. É interessante ver também o sistema que foi apresentado agora de venda, compra e venda de itens. Então não necessariamente ele vai precisar comprar as coisas no mundo real. Ele tem um sistema próprio de compra e venda. Que deixa uma pergunta e uma coisa interessante. Cara, ele evoluir dessa maneira, ficar muito mais forte, não ter necessariamente que comprar as coisas com os outros no mundo real, isso vai fazer ele evoluir não só, né, coisa, mas de uma maneira solitária. Então, o solo, né, de solo leveling começou a ficar mais interessante para mim, porque ele vai se afastando, inclusive a gente pode ver isso no final do episódio, ele ajudou a derrotar o chefão lá que saiu do Dungeon Break, mas ele nem ficou ali para conversar, para falar nada com ninguém, nem com a amiga dela.
amiga dele, né? Então, assim, cara, ele vai ficar solitário. E isso vai acarretar algumas coisas interessantes na história. Quem será que vai fazer ele sair dessa casca, né? É, a gente pode ver, né? A luta fenomenal, sensacional. E claro, né? A gente pode ver, logicamente, que não tá poupando no gore, não tá poupando na brutalidade. A gente consegue ver e aos poucos a gente vê também o sistema de drop que vai acontecendo, né? Então, assim, cada inimigo que ele enfrenta vai dropando algumas coisas. Essas coisas ele pode vender. Esse dinheiro ele vai conseguir comprar as coisas. E, logicamente, a gente pode ver também que para ele poder comprar algumas coisas, ele precisa de um nível mínimo. Então, esse nível que ele vai ganhando no sistema vai possibilitando ele comprar itens cada vez melhores. E a percepção dele identifica também que alguns chefões, alguns inimigos são fortes e é como se fosse o sentido aranha, eu senti mais ou menos, porque ele conseguiu, por exemplo, uma hora que um inimigo ia atacar ele, perceber que o inimigo ia atacar ele por trás. Então a gente consegue entender que é como se fosse um sentido aranha, alguma coisa ali é perigosa, alguma coisa está me atacando de um ângulo que eu não consigo ver. E isso vai mostrando um pouco as habilidades que os heróis, né, vão ganhando, os aventureiros vão ganhando à medida que eles têm, né, mais mana. Né? E essa luta, cara, foi realmente o ápice. Né? O ápice em questão de ação, o ápice em questão de animação, estilo e direção, simplesmente sensacional. Um inimigo que a gente pode ver que claramente é muito forte. É um inimigo, talvez ali, ranking C, um chefão ranking C. E para um ex-ranking E, cara, a mentalidade, a resiliência mental de se colocar numa situação de enfrentar um inimigo que antiga, tipo, há poucas horas atrás era muito mais forte que ele. Foi uma coisa realmente interessante de se ver. E a gente consegue ver aos poucos ao longo da luta os flashbacks que ele vai tendo de tudo aquilo que ele sofreu. Então ele foi ridicularizado por ser o caçador mais fraco, por ser inútil. E a gente vê também que ele tá fazendo aquilo por conta da mãe, cara. Apesar de ser o caçador mais fraco de todos, ele foi o único que conseguiu agir no momento mais difícil, em que a party, o grupo dele inteiro teria morrido se não fosse ele. Ele salvou todos e não recebeu reconhecimento. Mas não só isso, né? Essa cena, esse momento que mostra, né, a evolução, o olho dele brilhando, a mana transparecendo, né? Cara, simplesmente sensacional como que eles estruturaram, né, essa luta. Ele com o final, né, a resolução, a vitória e a satisfação, né, de ter vencido. Cara, essa cena aqui, ó, ficou absurda. Simplesmente sensacional. O jeito que ele foi, né, apesar de ter a sua espada quebrada, ele simplesmente continuou lutando e enfrentando e na força bruta, cara, ele conseguiu vencer. Essa cena ficou muito bem animada. E uma coisa interessante da gente perceber no final é que ele realmente já está próximo, se não em um nível A. Porque o que ele fez ali não foi brincadeira, cara. O mais forte do grupo, o ranking D, ele percebeu. Em um único golpe, em uma jogada só, ele conseguiu acabar com um chefão muito mais forte do que ele teria lutado em todos os momentos anteriores, cara. E ele simplesmente acaba falando. Eu não achei que um único golpe seria tão teria dado tanto dano. Eles devem ter enfraquecido ele antes. Não, foi só você mesmo, cara. Você sozinho fez isso. Cara, o que é isso, velho? E assim, o episódio acaba mostrando pra gente um pouco
né, do que uma dungeon, uma única dungeon, né, sendo enfrentada sozinha pode fazer. Será que ele vai continuar fazendo só as dungeons só? Ou será que ele vai começar a enfrentar as dungeons, voltar a enfrentar, né, as dungeons junto com o grupo, né, com os grupos? Porque não entendi muito bem, mas se ele chegasse de repente, né, com, né, o nome de caçador dele, Sung Jin-woo, sendo previamente um caçador extremamente fraco, será que ele não ia chamar a atenção do governo, daquela entidade, né, que chegou ali para falar, para ver se o porquê que ele tinha sobrevivido, o que tinha acontecido, como que a trama política por trás, né, das guildas, por trás dos caçadores, por trás do governo, como que eles vão chegar nele? O que eles vão ver isso? Será que não vai causar muitos problemas para ele? Cara, esse episódio, né, ele realmente trouxe ação intensa, muito bem animada, muito bem estruturada, com uma trilha sonora, claro, né, a do Sawano, sempre sensacional, e trouxe mais perguntas, né? Então, o interessante é que Solo Leveling, a cada episódio que ele nos mostra mais do mundo, ele nos traz mais perguntas até do que ele responde. E o jeito é esperar pra gente ver o que vai acontecer, cara, porque eu tô animado demais. Esse episódio foi hype, foi sensacional. Mas fale aí nos comentários o que você achou. E claro, se você quiser continuar vendo, cara, tem os vídeos aqui do lado das reviews dos outros episódios, né? Então, por favor, dá uma conferida aí, você vai me ajudar demais. Valeu, falou!